De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada em 2020, estima-se que mais da metade dos adultos apresenta excesso de peso e 26% já esteja na condição de obesidade, alcançando mais de 40 milhões de pessoas acima dos 18 anos. E você sabia que esses índices estão fortemente ligados aos chamados ambientes obesogênicos? Você sabe o que significa e o que você pode fazer para tornar menos obesogênico o ambiente em que vive? Eu sou Rogério Telmo, sejam bem-vindos ao canal SSMA em Pauta, e neste vídeo eu vou receber no bate-papo com o especialista o Marlos Domingues, que é doutor e professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e que vai nos explicar o que significa um ambiente obesogênico e o que podemos fazer para transformá-lo na busca de uma melhor qualidade de vida. Esse assunto é muito interessante, vem com a gente. Marlos, é um prazer te receber novamente aqui no canal SSMA em Pauta, e hoje, dando sequência, ao assunto sobre obesidade, a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, na busca de uma melhor qualidade de vida. Vamos direto ao ponto, O que é um ambiente obesogênico? Bom, Rogério, mais uma vez obrigado pelo convite, estar aqui no teu canal. E o que a gente fala disso aí? Quando a gente fala em saúde, durante muito tempo se tinha essa culpa em cima do indivíduo. No sentido assim, tu pega uma pessoa que está acima do peso e, olha, essa pessoa ela tem que se alimentar melhor e fazer exercício, ponto final, E também essa ideia um pouco equivocada de tratar a obesidade como uma questão puramente matemática. Tipo assim, olha, quantas calorias entram, quantas calorias saem, tu bota numa balança, se entra mais que sai, tu vai engordar. A ciência já sabe que não é uma questão puramente matemática, tá? Uma caloria não é uma caloria, então uma caloria de doce é diferente de uma caloria de fruta, por exemplo, tá? Mas não é o tema de hoje. Mas, enfim, não é uma questão individual só a tua saúde, tá? E até a própria obesidade, claro, existem opções individuais, mas tem muito do nosso ambiente que influencia isso aí. Então é bem mais complexo aí, então começou a surgir esse termo para definir um pouco esse ambiente, ser chamado ambiente obesogênico. Obesogênico quer dizer gênesis de obesidade, é um ambiente que, por si só, ele leva a pessoa a começar a acumular gordura corporal. Então, o que essa área estuda? O quanto o ambiente vai influenciar o nosso comportamento, principalmente em relação à atividade física e nutrição. Então, esses ambientes obesogênicos são aqueles que eles combinam geralmente uma ampla oferta de alimentos processados, um tema do nosso vídeo anterior já, com uma baixa oferta de alimentos saudáveis, tipo alimentos in natura, por exemplo. E também criam várias barreiras para que a pessoa seja mais ativa fisicamente. Então, eu já orientei alunos de doutorado, inclusive, sobre esse assunto de barreiras para atividade física. A gente tem assim, várias coisas que dificultam que a pessoa faça atividade física. E algumas barreiras são pessoais, do tipo assim, eu me sinto, eu não gosto de fazer, tentei e não gosto, ou eu queria ter um parceiro que fosse comigo, não tem ninguém, eu não gosto de sozinho, mas tem barreiras que são mais ambientais. Tipo, olha só, eu moro num lugar muito violento, eu gostaria de sair para fazer uma caminhada todos os dias, mas o pessoal quer assaltar a toda hora, eu tenho medo de sair, entende? Então, quer dizer, até onde vai a questão vontade individual, de mudança de comportamento, e até onde tem essa questão que é uma influência de, olha, tu está inserido num contexto que, mesmo que tu queira, vai ser muito difícil, entende? E, claro, a tendência do ser humano é ficar na sua zona de conforto. Então, quer dizer, eu vou tentar me alimentar do que está mais perto de mim, do que é mais barato, do que é mais gostoso. Eu não tenho nada para fazer exercício aqui perto de casa, eu não vou fazer. Então, assim, tu começa a entrar num mundo que o ambiente te leva muito a isso aí, tá? Então, assim, tem vários exemplos na área. Claro, a minha cabeça está muito mais focada em atividade física. Tu chega num lugar, a maioria dos prédios que são feitos hoje em dia, tu entra no prédio, tu dá de cara com um elevador. Se tu quiser usar a escada, tu tem que perguntar onde é que é a escada, muitas vezes. Ela está atrás de um vaso grande com uma porta obscura lá, sabe? Que, cara, ninguém usa aquilo, mas, cara, o lógico é o elevador, entende? Quer dizer, o ambiente te leva para isso já.
Tá? Isso é um exemplo de, cara, o quanto, se tu, sabe, tem um exemplo, um estudo, não é estudo, mas é uma brincadeira que fizeram, mas colocaram numa estação de metrô na Europa, acho que foi, tá lá a escada rolante e a escada normal, né? E os caras colocaram um dia na escada normal, pintaram ela como se fossem teclas de piano, e de alguma maneira eletrônica lá, quando a pessoa pisava naquela, fazia, não sei se tu viu esses vídeos, o vídeo que rodou o mundo, foi isso aí. Cara, de uma hora todo mundo queria usar a escada, entende? Mas o que é no dia a dia, Rogério? Tu desce no aeroporto e tu chega lá e tu, cara, tem escada rolante, tem escada normal. Às vezes eu com as minhas 2 malas descendo a escada normal e aquela fila de gente esperando. Cara, é um lance de escada para descer, entende? E o pessoal vai na escada rolante, entende? Então, assim, o quanto que o ambiente faz a gente se mexer mais ou menos e o quanto que o ambiente faz a gente se alimentar melhor ou pior. Né? Isso é ambiente obesogênico. Então, assim, em termos de nutrição, por exemplo, tem um outro termo que surgiu há pouco tempo chamado deserto alimentar. Tá? Que são, assim, são regiões em que a pessoa precisaria se deslocar muito para obter algum alimento saudável. Tá? Então, pensa uma pessoa numa zona, num bairro pobre de uma grande cidade. Tá? Ela sai de casa e ela caminha quadras e quadras e quadras, ela passa por vários bares e botecos e mercadinho e tal, que majoritariamente vendem alimento processado, tipo o que tu encontra em posto de gasolina, entende? Então, assim, ela fala, olha, eu gostaria de comer frutas, mas eu preciso sair no sol e caminhar 40 minutos para conseguir comprar uma banana. E do lado de casa aqui, o cara me vende Coca-Cola e Pringles, entendeu? Cara, desculpa, né? O que tu vai fazer? Né? E a gente chega até alguns extremos, Rogério. Existe um vídeo que eu sempre recomendo aos meus alunos que assistam, um vídeo brasileiro sobre obesidade, com foco infantil, mas com foco em nutrição. Ele é chamado Muito Além do Peso, ou Muito Acima do Peso. Acho que é Muito Além do Peso esse vídeo. E esse vídeo mostra uma coisa assim, cara, que eu fiquei apavorado quando eu vi. Na Amazônia, né, um barco da Nestlé, que ele anda pelos rios lá, vendendo comida processada. Então a criançada que está lá na beira do rio, na beira das águas, cara, pega o peixe, pega aquela fruta ali, eles já não estão mais nessa aí. Eles estão esperando o barquinho da Nestlé, ficam lá felizes assim, para comprar a bolachinha recheada, a Coca-Cola, entende? Então, cara, chegou lá já. Então, assim, o índiozinho lá, ele tá feliz quando ele come o wafer dele, a bolachinha recheada, ele não quer mais saber de subir numa árvore e pegar uma fruta, entende? Então, assim, até esses ambientes estão conseguindo ser modificados. Tá, a gente pode mexer com o nosso ambiente? Pode um pouco, mas depende de esferas superiores fazer isso aí. Né? Marlos, esse assunto não é tão simples, né? Impacta em várias questões econômicas, de mercado, né? Que demandam, inclusive, posicionamentos políticos por parte dos governantes, né? Entre outros tantos aspectos aí, né? Enfim, essa questão política a gente até pode influenciar indiretamente através do nosso voto, né? Da escolha dos governantes que possam investir nesse assunto, né? Mas, enfim, o que o governo deveria ou poderia fazer para mudar esses ambientes obesogênicos? Rogério, até tu falar assim, a gente como eleitor, né, a gente escolhe o político, né? E aí eu vou te falar assim, eu nunca vi, né? E em nenhum país eu nunca vi assim, algum candidato levantando alguma bandeira no sentido de olha, eu vou combater, sabe? Porque assim, cara, porque a primeira coisa que ela soa muito estranha, porque a gente está falando de uma indústria que produz comida, entende? E aí, cara, quando a indústria produz comida, como é que tu vai dizer, olha, eu vou combater o pessoal? Cara, mas eles fazem o que a gente come, entende? Então, assim, eu nunca vi essa bandeira sendo levantada. Agora, o dinheiro que rola nisso aí é estratosférico, tá? Então, assim, eu não acho que exista algum político talvez algum maluco no Partido Verde lá que, olha, eu vou combater, sei lá, os ultraprocessados, eu vou combater a Kellogg's, a Nabisco, a Kraft, a Coca-Cola, a Unilever, né? Cara, não vai ver isso aí. Mas, assim, várias coisas deveriam acontecer sob o ponto de vista governamental. Então, assim, a gente sempre fala muito assim, olha, comer bem é caro hoje em dia, né? O valor dos alimentos é uma coisa muito cara.
Então, por que que isso está tão caro assim? Por que que a tendência é piorar? Eu estava conversando com um feirante conhecido meu aqui, daquele feirante à moda antiga, que ele é o cara que planta, colhe e vende, sabe? Aquele cara que quase não existe mais hoje em dia. Geralmente eu digo que o cara vai até um depósito, compra e revende, né? E me dizendo, olha, eu estou encerrando as minhas atividades, porque nenhum filho meu se interessou por isso aqui. E porque, assim, é uma vida de muita batalha, muito difícil, né? O cara trabalha todos os dias de sol a sol e assim, qual é o incentivo que ele tem para continuar plantando alface e vendendo alface na feira, né? E ele fala assim, olha, eu comecei a vender as coisinhas cortadas, já descascadas, porque o pessoal não tem mais paciência hoje em dia. Então, a abóbora ele vende cortadinho em cubinho, já descascada, assim. Eu chegava na feira antigamente com 45, 60 pés de alface e vendia tudo. Hoje em dia eu trago 15 e não vendo. Então as pessoas estão comendo menos essas coisas e tudo que é o mercado básico, né? O que gira menos fica mais caro. Mas o grande motivo para essas coisas terem começado a piorar assim foi que a gente começou a produzir em massa 4 ou 5 grãos, milho, trigo, soja, arroz, né? Esses 4 são os básicos aí. E se tu quiser te tornar hoje em dia um agropecuarista para plantar essas coisas, qualquer banco vai te estender um tapete vermelho e te dizer: venha, plantador de milho, que a gente te quer, sabe? O governo vai te dar todo o subsídio possível. Tu não vai ter perda, provavelmente, porque o milho tu colhe ele, a soja, o trigo, tu guarda e tu vende a hora que tu quiser, quando o preço estiver bom, né? E uma noite de geada ou 2, 3 ou 4 dias muito quentes não vão acabar com a tua produção, como faz com o cara que planta alface, por exemplo, entende? E aí, então, o governo te subsidia ao máximo para fazer isso aí. Não? Aí o governo ele dá um subsídio que ele é duplo para essa indústria do mal, vamos dizer assim. Ele subsidia o cara que planta o milho e ele subsidia depois e isenta de impostos o cara que produz o Doritos. Entende? Por isso que tu chega e tu compra um saquinho de chips em qualquer boteco, infinitas vezes mais barato que um saquinho de morango, que meia dúzia de pera. Por quê? Né? Pô, o troço teve que passar por um monte de processo lá e frega. Por que aquilo ali que foi produzido a quilômetros de distância, por tantos processos, chega aqui para mim mais barato do que uma maçã que o cara que é meu vizinho plantou ali? Tá? Cara, pode ser, porque o governo ele tá assim, olha, ninguém quer ter prejuízo. Entendeu? Então não existe a sociedade brasileira dos produtores de brócolis ou de melão. Não existe aí. Agora, o pessoal organizado da agropecuária dos commodities, né? Cara, soja, trigo, milho, isso aí é ações, é bolsa, tu entende? Ninguém compra ações do morango. Então, assim, isso deixou de ser comida para ser um commodity. Isso é moeda internacional hoje em dia. Então, quem produz isso aí tem muito dinheiro envolvido. Os políticos estão até os olhos enterrados nisso aí, né? Nessa coisa de manter essa máquina funcionando. E essa máquina produz uma quantidade enorme de grãos que tem que ser consumidos. E como é que tu consome isso aí? Produzindo esse tipo de comida. Bolachinhas, snacks e coisas assim, todos à base de milho, de trigo, de soja, de arroz, etc. E aí aquele carinha de fundo de quintal que planta couve morre de fome. Porque ele planta a couvezinha dele, a couvezinha leva 2 meses para crescer, e aí, na véspera de colher, vem uma geada, uma chuva de granizo e acaba com o troço dele. Prejuízo 100%. Ou não vem o granizo, mas ele colhe aquela couve e ele vai para a feira. Bah, não vendeu a couve hoje, traz de volta, ele vai, mas não vendeu de novo, olha, tá ficando feia, não vendeu no terceiro dia, bota fora. E o cara, coitado, se entupiu com prejuízo, entende? Então, o rico fica cada vez mais rico produzindo commodities, milho, trigo, soja, cevada, arroz. E o cara, que é o pequeno produtor, que produz a comida saudável de verdade, ele é massacrado pelo governo. Tá? Então, assim, é uma iniciativa que teria que ser... Eu não digo no sentido assim, olha, tinha que ter algum tipo de... Ou incentivar o pequeno produtor, ou deixar de ser um paizão para esses caras que já são milionários, entende? Tirar os subsídios do cara. Ah, mas é importante para o Brasil produzir soja e exportar. Ok, eu sei, mas a gente está... nos falta saúde aqui dentro, não sabe por quê? Porque comprar um morango é caríssimo. Então, quando tu fala para uma mãe, olha, tem que dar mais frutas para o teu filho, mas só um pouquinho, se eu for comprar fruta para eles, o meu salário não vai dar.
E é uma realidade triste de muita gente. Realmente não dá, porque é muito caro. Porque o sistema de produção de comida que todos os governos alimentam hoje em dia é para produzir comida que dá renda. Não estão interessados em saúde. Então, do ponto de vista governamental, olhando para a nutrição, é mais ou menos isso aí. Tá? Claro, e aí tem um outro lado, quando a gente fala em ambiente obesogênico, que é o lado da atividade física. E aí tu tens, cara, de tudo um pouco. Desde a criação de ciclovias, entendeu? Locais com estacionamento para bicicleta. Eu tenho um shopping center aqui a 2 quilômetros de casa aqui. Deve ter vaga para uns 1.500 carros, mais ou menos. Tem 12 vagas para bicicleta. Entende? Mais ou menos é essa razão aí, entendeu? As cidades, elas são construídas com foco no automóvel ainda, no Brasil aqui, entende? Então, assim, ó, eu uso bicicleta como meio de transporte, tá? Eu sou um guerreiro, entendeu? Eu sou, cara, Então, assim, a gente... Uma vez eu passei por uma mulher, eu tava de bicicleta, e era uma mulher com uma criancinha, devia ter uns 8 ou 10 meses, a criança numa cadeirinha com ela, no trânsito pesado. Eu encostei nela e falei assim, parabéns, né? No sentido assim, tu é louca, mas parabéns por tu estar aqui, né? Tentando, entendeu? E ela falou assim, alguém precisa começar. Entendeu? Então, assim, o governo precisa nos ajudar muito nisso aí, nessa área de, assim, olha, de estrutura para a pessoa ser ativa. Eu vou te dar 2 exemplos que eu vi quando eu estive viajando fora do país. Eu tive numa região dos Estados Unidos que as cidades, elas são construídas, eles usam um conceito chamado complete streets, ruas completas. Que eles pensam assim, eu vou construir uma rua aqui. O que eu tenho que ter? Tu tens os prédios, a primeira coisa que tu tens que ter, uma calçada para o pedestre. Isso é sagrado. Qual é a segunda coisa que tu tens que te preocupar? Uma faixa para transporte ativo. Bicicleta, skate, patinete, patins, o que tu quiser, roller, para pessoas que querem se locomover, que não seja caminhando pela calçada. Qual é a terceira preocupação? Transporte público coletivo, lugar para o ônibus andar. Bom, sobrou espaço ainda? Sobrou, a rua é bem larga. Pode colocar um carro então. Tá? Mas a maneira de pensar é essa. Tu garante o pedestre, tu garante o ciclista, o cara que vai fazer o transporte ativo, que não polui, que é saudável, etc e tal. Aí tu garante o transporte público. Depois, se sobrar espaço, tu coloca lá o cara que quer ser o individual, que vai dirigir o carrinho dele, poluir, etc. Então, assim, ó, é assim que funciona a coisa, entendeu? Como é que a gente faz no Brasil? Qual é o grande orgulho? Vamos ampliar, agora vamos fazer 4 faixas para o automóvel aqui. Né? O automóvel é o rei. Cara, o ônibus se aperta, entra num baita engarrafamento, aí o ônibus o transporte público fica ruim, por quê? Porque ele anda sempre engarrafado junto com os carros, ele deixa de ser interessante para uma pessoa usar, porque ele está sempre atrasado. Então, assim, ó, por que o brasileiro, quando viaja para o exterior, anda de metrô, ele é chique, né? Pegar o ônibus de 2 andares em Londres é chique, entendeu? Andar no centrão de São Paulo de ônibus é uma coisa que por quê? Por que ela funciona, cara? As grandes cidades europeias proibiram circulação de carro no centro. Não pode mais andar de carro, cara. Tu não pode pensar dessa forma. O teu carro, que ocupa um baita espaço, que polui, tu não é rei, cara, entendeu? Assim, ó, tu anda de ônibus, entendeu? Tu quer andar de carro? Pega o teu carro, pega uma estrada e vai. Mas assim, isso é ação do governo pensar isso aí. Assim, olha, então assim, quando a gente anda de bicicleta... Só que, quando tu anda de bicicleta, tu te sente meio que um intruso ali, entendeu? Porque tu não tem o espaço para te andar. Tá? Outras coisas, eu vi parques públicos na Austrália que a pessoa que mora naquele bairro ali, ela paga uma taxinha, cara, seria algo tipo equivalente a uns R$40 no máximo para a família toda, e ela tem direito a usar as instalações desse parque. O que são as instalações? É tipo um ginásio gigantesco com uma academia de primeira linha, uma piscina olímpica, com um professor, cara, é público, entendeu? Tu vai lá e usa, entendeu? Quadra de tudo que é esporte, quer dizer, cara, isso tem que ser construído pelo governo, não é o Rogério que vai lá construir isso aí, entendeu? E tem uma coisa que ela é emblemática nessa área de atividade física, que a gente, tu fala assim, mas o que eu faço? Né? A rua não tem espaço, tu constrói uma ciclovia e começa a reclamar, eu não posso estacionar aqui, ficou apertado pro carro. Cara, a Holanda é um país super famoso, as bicicletas na Holanda, né? A minha irmã morou na Holanda 1 ano e meio,
E eu não sei se tu viste um vídeo já onde eles explicam como é que eles chegaram nesse nível de usar tanta bicicleta lá. Ah, não sei se tu viste isso aí. Não, Cara, é assim, ó, aí tu vê assim, cara, é possível, tá? É só ter vontade. No pós-guerra, década de 50 aí, a Holanda passou por um processo, como toda a Europa, de reconstrução e de ganho de rendas. Começaram a ter mais dinheiro. Como reflexo, começaram a ter mais automóvel. E eles tinham o hábito das crianças e adultos usarem muita bicicleta como meio de transporte. O que começou a acontecer? O pessoal não tinha muita experiência em dirigir e de uma hora para outra começou a ter muito carro nas ruas. Começaram a morrer crianças atropeladas nas ruas. E o povo disse o seguinte, chega, o negócio é o seguinte, precisamos do automóvel? Sim, precisamos. Mas a bicicleta, ela é sagrada para a gente. Porque é ela que nos transportou há séculos já, e as nossas crianças, porque as nossas crianças precisam para a escola, então a gente tem que, a bicicleta ela é sagrada aqui. Então é o seguinte, se a gente quer colocar carro na rua com as bicicletas, a gente precisa largar essas ruas. O que a gente vai fazer? Derruba os prédios. E eles derrubaram prédios para conseguir largar as ruas, entende? Então, cara, olha até onde eles foram e construiu o que tem hoje em dia. A Holanda é um país que eu até vi uma razão de 2,5 bicicletas para cada habitante. Todo mundo tem transporte ativo lá. E é uma coisa que todo mundo ganha com isso, entende? Mas assim, é possível, cara, mas não é fácil, entendeu? Mas são coisas assim, existem estimativas internacionais que alguns governos até ficam um pouco assim, o quanto tu economiza em saúde pública quando a cada dólar investido em transporte ativo, por exemplo, ou numa praça com equipamentos para fazer atividade física, a cada dólar que tu investe nisso, quanto tu consegue economizar em saúde pública, porque a obesidade mesmo, ela custa um absurdo aos cofres públicos no mundo inteiro, entendeu? E o quanto que o governo tem interesse nisso aí, tipo, aumentar a atividade física em nível populacional, uma coisa que a gente não vê no Brasil, e que passa por coisas, desde essas coisas mais óbvias, como estou te falando de ciclovias e tal, até coisas um pouco mais indiretas. Olha, ao aumentar a segurança pública, tu consegue aumentar a atividade física. Isso, Entende? perfeito. Eu ia comentar isso, né? Tem grandes centros que até tem algumas iniciativas, né, de construírem lá as praças com equipamentos de ginástica, de musculação, mas aí tu não tem segurança pública para poder usar também em qualquer horário do dia, né? Então é muito mais complexo, né, do que somente colocar lá a pracinha e tu não poder usar, né? É complicado, é demorado, é cultural, né? Mas a grande questão não existe interesse e assim a gente não fala. Tu trabalha com segurança, Rogério? O pessoal que trabalha com segurança, que trabalha com aviação, assim, a prevenção é uma coisa que ela é real, tu entende? O meu pai era aviador, meu pai dizia assim, olha, essa peça do avião, ela pode ser usada por X horas. Não interessa se essa peça está ok, tu troca. Isso é prevenção, tu entende? Não existe prevenção em medicina e saúde pública hoje em dia. Tu deixa as pessoas levarem a sua vida, quando elas começarem a adoecer, tu entope com o hospital. É assim que se faz, entendeu? Então não existe pensar, olha, cara, se eu pegar essa criança hoje, fazer essa criança se mexer um pouco mais, se eu construir uma pracinha em frente à casa dela, né? Cara, crianças brincam com coisas super simples se elas tiverem oportunidade, entendeu? Então, assim, se tu investir hoje nisso aí, tu consegue realmente prevenir as coisas. Só que o cara que está hoje, ele tá mais interessado tipo, em, de repente, construir um novo hospital, porque isso dá um baita de um cadastro para um político, do que pensar, olha, eu vou construir uma praça. Ah, desculpa, cara, praça, né? Eu preciso de leito hospitalar, entende? Mas é a maneira com que os governos atuam, e isso é quase que no mundo todo. É o que aparece, né? O saneamento básico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o saneamento, vou estruturar o saneamento ou vou asfaltar uma rua na vila que vai me dar voto, né? Enfim, isso é assunto para uma conversa de bastante tempo aí. De tempo. Marlos, a gente falou bastante, né, sobre o que seriam iniciativas importantes do governo, né? Mas e nós como indivíduos, o que a gente pode fazer diretamente aí para tentar mudar esses ambientes obesogênicos aí que a gente, de alguma maneira, a gente tenha relação? Rogério, a gente consegue construir algumas coisas em nossa volta, né? Então, eu acho que eu tenho, nos últimos anos, por exemplo, eu tenho um privilégio de morar numa casa onde eu tenho um pátio grande, por exemplo, e, cara, eu comecei a plantar coisa, sabe?
Então, assim, ó, me dá hoje em dia, no verão, agora que eu tenho que molhar as coisas sempre, eu estou gastando do meu dia 1h15, mais ou menos, molhando planta, entende? Mas assim, eu tenho comido agrião, rúcula, espinafre que eu plantei, por exemplo. Eu tenho várias frutíferas, eu tenho tudo que é tempero, eu tenho. Então, assim, claro, não é para todo mundo. Eu sou privilegiado de morar numa casa onde tem espaço para isso. Mas é uma mudança individual que eu fiz de forma consciente para tentar melhorar a minha alimentação. Então, assim, eu não estou mais. Eu sou, por exemplo, autossuficiente em folhas hoje em dia, em folha verde, né? Mas, assim, são mudanças culturais que a gente precisa primeiro mudar a cabeça um pouco do indivíduo para fazer a cobrança mais no sentido de governo, etc e tal. Cobranças escolares, a gente comentou um pouco já em off também, o teu filho teve contato com algumas coisas que a escola... Quer dizer, cara, será que eu deveria escolher a escola do meu filho não somente com base no currículo, mas com base no que eles ofertam de alimento lá? É uma questão a se pensar, tu entende? Eu tô agora mesmo orientando uma aluna de pós-graduação, de mestrado, que ela está vendo assim, ambiente nutricional escolar, quer dizer, o que as cantinas oferecem e também o que as crianças levam de casa, né? Que são coisas assim, às vezes tu fala assim, em Porto Alegre o meu filho tinha suco verde na escola dele, por exemplo, não tinha refrigerante. Ok, isso é muito legal, só que tu vai ver se a lancheira que a criança traz de casa tem Coca-Cola, tu já, pô, só um pouquinho. A iniciativa governamental existe, mas o indivíduo não está colaborando, né? Então é dos dois lados. Então a gente tem que ter uma mudança de pensamento no sentido de que, sim, quero ajuda, mas eu estou disposto a me mexer mais, eu estou disposto a me alimentar de uma maneira mais coerente. E isso vai ser, essas são mudanças sociais muito grandes. A gente passou por uma mudança nesse mesmo tipo, cara. E a gente vivenciou isso, nós somos crianças da década de 70, a gente vivenciou a humanidade brigar com cigarro, por exemplo, né? Tá? Como é que a gente entende? Quais são as atitudes governamentais e individuais que passaram por isso aí? Então, o que era normal na nossa infância? As pessoas fumarem dentro de ônibus, em avião, em restaurante, um aniversário de criança, tudo que adulto fumava, as crianças fumavam junto, né? Tu ia para uma festa adolescente, tu chegava em casa fedendo cigarro, né? Assim, por que a gente, como sociedade, não aceita mais isso hoje em dia? Porque a gente, olha só, isso está nos fazendo mal, entendeu? Então, aí onde é que entrou o governo? Bom, não vamos taxar tanto o cigarro, mas vamos tirar alguns subsídios, vamos colocar uma fotinho de um cara num hospital lá na carteira de cigarro, entendeu? Vamos tirar propaganda de televisão. E o que aconteceu no espaço aí de 30, 40 anos? O cigarro virou uma coisa marginalizada, de certa forma, hoje em dia, entendeu? Ninguém tem mais cinzeiro em casa, quase. Antigamente era padrão tu ter cinzeiro em casa. Fazia trabalhinho da escola. A visita era fumante, né? A visita fumante, nossa, não tive uns. Cara, tem que ter um cinzeiro, mas ele fuma, entendeu? Cara, e tu fala isso para um jovem, cara, isso é totalmente descabido. Como assim? Não vem fumar aqui dentro de casa, entendeu? Então, assim, a gente mudou como sociedade. E eu enxergo essa questão que envolve um pouco mais alimentação do que atividade física. A gente está uns 40 anos atrasados, quer dizer, quando a gente fala lá de nutrição, por exemplo, e o maluco do Marcos fala, cara, vocês estão dando porcaria para essas crianças comerem, eu sou aquele maluco que na década de 70 dizia, vamos parar de fumar, pessoal, entendeu? Que bobagem isso aí, é o meu prazer, entendeu? Então, assim, a gente mudou de pensamento como sociedade, mas a gente teve uma ajuda por trás, mas assim, são os dois lados, né? Eu acho assim, não vai adiantar só o governo, mas a gente tem. No lado individual, já como perguntasse agora, começar pela nossa casa, tá? Que a nossa cozinha não seja um ambiente obesogênico. Tá? Isso começa pela hora que tu vai fazer as tuas compras, entendeu? E aí, de novo, quem tem criança em casa, a responsabilidade dobra. Tá? Eu conheço pais que comem escondido dos filhos. Olha, eu tenho consciência de que comer Kit Kat não faz bem, mas eu adoro Kit Kat. Então eu compro, quando vou ao supermercado, eu guardo nesse armário aqui no cantinho, depois que minha filha dormiu, eu vou lá e como um Kit Kat. Ok, tá, é um problema assim, que bom de que ela conseguir se livrar desse vício, mas que bom que ela tenha a noção de que se eu comer na frente da minha criança, eu vou estar piorando o ambiente em que ela vive, tu entende?
Coisas do tipo assim, ó, cobrar de comerciantes que tem, olha, eu viria na tua loja se tu tivesse um estacionamento para bicicleta, mas como tu não tem, eu vou no teu vizinho ali que tem, tu entendeu? Tá? Eu fiz coisas lá, tipo assim, ó, eu trabalhava em academia, tinha uma lancheria bem em frente à minha academia, de vez em quando eu atravessava a rua e ia pedir troco pro cara. E um cara um dia me disse assim, olha, professor, tu vem aqui, tu me pede troco, nunca compra nada, né? E eu disse, olha, tu quer que comece a comprar de ti? Então, assim, ó, cara, eu não quero comprar essa tua empada aqui. Se tu me fizer uma empadinha de forno com brócolis, com farinha integral, eu te compro, entendeu? E ele começou a fazer, e começou a ver, quer dizer, eu, de certa forma, mudei o ambiente que estava ali perto de mim, entendeu? Olha, aí começou a fazer, começou a vender, entendeu? Mas, assim, a gente precisa incentivar em todo mundo à nossa volta o consumo maior de produtos mais saudáveis, né? E tentar, de uma maneira que assim, tentar, cara, não vou usar assim, mas seria boicotar essa indústria que vende comida ruim. Tipo assim, mesmo que o McDonald's começasse a vender salada, eu não vou comprar salada deles, cara. Porque assim, o McDonald's fechou em Rio Grande agora, não sei se tu sabe, faz questão de uns 2 meses. Entendeu? Eu comemorei. Que legal! A minha filha, de vez em quando, ela saia com uma amiguinha dela, que a mãe dela, na volta, passava no McDonald's, comprava uma batatinha frita, e eu ficava possesso com isso, entende? Fechou! Que legal que fechou. E um monte de, que um absurdo, essa cidade tá indo para trás, tá indo contra o progresso, fechou o McDonald's. Eu, cara, parabéns que fechou o McDonald's, que legal. A minha cidade não tem McDonald's, entende? Então, assim, pensar também na hora de comprar os alimentos, na hora de tanto o alimento que tu vai preparar em casa no supermercado, quanto o que tu vai comprar pronto já, aquela coisa assim, não vai comprar com fome, que quando a pessoa vai com fome, ela tende a comprar coisas que ela não precisa comprar, entendeu? E quando a gente come fora, Rogério, uma coisa que chama muita atenção e que aí foi o mercado rumou para essa área, foi a questão do tamanho das porções, cara. Não sei se já viu algum estudo internacional mostrando isso aí. Cara, quando a gente era criança, te lembra do Mirabel, né? Aquela bolachinha que as crianças levaram, a merendinha? Cara, era um biscoitinho de uns 12 centímetros, eu acho assim, com 6 bolachinhas, e era a merenda, entendeu? Ok, sim, era uma porcaria? Já era uma porcaria, mas o que aconteceu com o Mirabel, como a gente conhece na nossa infância? Ele não existe mais. Hoje em dia ele é um troço de 30 centímetros. E ele é a merenda das crianças de hoje em dia, tu entende? Então aquela coisa, as embalagens jumbo, né? Tu vai num cinema, tem um balde de pipoca jumbo, cara, que tu olha, cara, isso aqui é para 4 pessoas comer isso aqui, e tem uma criança de 10 anos com aquele, e ela vai comer inteiro, tu entende? Então tu pega lá um copão de 700 ml com Coca-Cola, cara, são colheres e colheres e colheres de açúcar ali, né? Então assim, o tamanho das porções, ela veio crescendo com o tempo, e o pessoal comemora isso aí. Eu vou lá no Burger King ou no Box, porque o milkshake deles tem 150 ml a mais pelo mesmo preço, sei lá, sabe? Cara, e a gente está se entupindo uma quantidade absurda de comida que a gente, além de não precisar, é comida de baixíssima qualidade. Então, assim, são várias coisas, mas eu sempre sei, para mim o ambiente escolar é um ambiente muito importante, cara, assim, porque assim, quando a gente está construindo ali o que vai ser. Então, assim, é ali que a gente ainda tem algum poder de mexer com isso aí, sabe? E eu vejo muitos pais valorizarem, por exemplo, muito mais atividades teóricas numa escola que de maneira meio equivocada e falsa, elas indicam o sucesso que o teu filho vai ter no futuro, sabe? Em detrimento de coisas mais... Olha, cara, essa cantina vende comida saudável, eles têm aula sobre noções de nutrição, eles têm educação física real, ou é aquela coisa que é fake uma vez na semana só. Então, assim, não, eu quero que meu filho aprenda robótica, chinês, mandarim, quero que ele seja fluente em inglês com 11 anos. Cara, sério, isso aí, assim, eu falo assim, eu não tenho a mínima ideia do que a minha filha vai ser na vida dela quando ela for adulta. A única certeza que eu tenho é que ela precisa ter um corpo saudável, entende? Então, assim, o quanto de matemática ela vai saber, talvez ela se torne uma advogada que não tenha nenhuma necessidade de saber matemática avançada, entende? Agora, assim, a única certeza que a gente tem como pai é que tu quer que teu filho seja saudável. Então, assim, eu acho que os pais estão muito voltados para essa questão acadêmica, profissional, tipo, preocupado com o Enem de uma criança de 4 anos, sabe? Colégio tal aprova mais no Enem. Cara, assim, olha, o colégio tal, o que ele tem para oferecer em termos de saúde para o meu filho? Isso é uma escolha individual, entende? E que as escolas, elas só... As escolas, eu estou falando que ela mais em escola privada, claro, mas as escolas, elas se moldam de acordo com o que o mercado pede.
entende? Então, a partir do momento que os pais, olha só, eu quero educação física diária, meu filho, sabe? Eu quero uma cantina que venda fruta, entendeu? Então, assim, algumas iniciativas existem, assim, olha, não pode... Alguns estados americanos proibiram já qualquer marca de refrigerante entrar lá, porque eles estavam falando, olha, nós vamos ter uma epidemia de osteoporose nos próximos anos, porque a gurizada trocou a caminhada ao ar livre e tomar leite por andar de carro e tomar Coca-Cola. Então, o esqueleto está super fraco, entende? Então, assim, Rogério, é uma coisa que algumas coisas a gente consegue de maneira individual, né, mexer a nossa volta, mas eu vou te falar, é uma coisa assim, depende, claro, e quando eu falo a gente consegue, Rogério, assim, ó, tu tá falando com um cara que pesquisa saúde há quase 30 anos, entende? Então, assim, ó, eu não tenho nada a ver com o cidadão médio, tu entende? Que não tem a mínima ideia do que está acontecendo com a saúde dele, não tem a mínima ideia de prejuízos e benefícios que tal comportamento possa ter, entendeu? Então, assim, é claro que eu não estou me comparando com ninguém, né? Então, eu não estou dizendo, eu sou um exemplo. Não é isso, cara, é que eu trabalho com essa área, entende? Então, assim, eu faço o máximo que eu posso à minha volta para tentar mexer, mas eu percebo assim, cara, como eu gostaria, por exemplo, que da minha casa até o centro de Rio Grande, que são 10 quilômetros, eu tivesse uma ciclovia para ir com segurança, tu entende? Eu não tenho. Eu vou no meio dos carros, a minha mulher fica assustada, pô, tu não vai sem bicicleta? Vou. Mas olha, eu falei, alguém tem que fazer alguma coisa, entende? Mas como eu queria que o governo e a cidade construíssem uma ciclovia? Cara, eu sou igual, imagina pegar minha filha que pedala também, filha, vamos até a cidade de bicicleta? Vamos, pai. É claro que eu não faço hoje em dia com ela, de jeito nenhum. Porque eu não vou meter minha filha no trânsito de bicicleta, entende? Não sou louco. Agora, se tivesse por que uma criança holandesa de 4 anos vai para a escola de bicicleta? Porque alguém possibilita que isso aconteça, tu entende? Então, aquela coisa, é dos dois lados, cara. A gente tem que ter algum nível de cobrança e vontade de fazer, mas a gente, infelizmente, depende muito da força pública, e a força pública não tem nem a vontade e não tem o conhecimento de um pesquisador dessa área como eu tenho. Então, assim, ó, é complicado, cara, mas a gente tem que tentar, né, mudar um pouquinho o mundo à nossa volta, pelo menos. Mas é isso, né, Marcos? A gente tem que mobilizar, né, as pessoas que estão à nossa volta também para começar a ter essa consciência, para chegar, né? Eu sempre uso o exemplo do cinto de segurança, né? O cinto de segurança também é da mesma geração, da mesma época, que a gente andava sem cinto de segurança, né? No carro, sem moto, de moto sem capacete, né? Capacete. Então, é tipo a mudança do cigarro que eu te falei agora. A gente mudou de pensamento, né? Isso, e isso veio sendo trabalhado, né, inclusive acho que na educação, nas escolas, né, falou também, que eu acho que também é o principal entrada aí para a mudança de uma cultura, de uma próxima geração, né? Hoje, se eu entro no cinto, há muito tempo, né, meu filho hoje, te falei, né, meu filho tem 13 anos, mas desde muito pequeno, se eu entrasse no carro e não colocasse cinto de segurança, ele já falava, né? Não, tem que botar cinto de segurança, né? Então é isso, né? É um movimento que acho que tem que partir do indivíduo, né? Mas que vai chegar e não tem como ser também diferente né? O governo tá nesse movimento, né? Porque no final das contas os custos também com relação a isso também são gigantescos. Claro, né? Porque quando ele fala, o cara que não quer usar um capacete, é um direito individual. Cara, não é individual, porque se tu te acidenta, tu vai para um hospital com um ferimento mais grave e tu vai aumentar a fila no hospital de uma outra pessoa. Assim, não é uma questão individual. Deixou de ser individual quando tu vai precisar usar o seu serviço de saúde, tu entendeu? É essa a questão, né? Perfeito. Marcos, de novo, só tenho que te agradecer, cara, um bate-papo muito legal, acho que vai contribuir muito aí para o canal, muito para os nossos ouvintes aí. Aí, como eu te falei lá naquele nosso primeiro vídeo, né, se servir para mudar o hábito de uma pessoa só que nos viu aqui, já está valendo, né? Então, esse foi o grande objetivo desse canal aqui. Eu sempre digo que se os assuntos aqui que a gente traz em pauta mudarem, né, os comportamentos para o bem das pessoas, tanto para a questão de segurança, para a questão, né, de saúde, que é o que a gente está falando aqui, mas também de meio ambiente, né? Então já valeu todo o esforço aqui. Agradeço aí, cara, a tua disponibilidade, tua parceria, muito bom te rever aí, cara, e quando for a Rio Grande, eu vou ver se eu te passo uma mensagem para a gente se encontrar aí se encontrar ao vivo. Falar ao vivo, cara. Prazer te receber aqui, cara.
Rogério, da mesma forma, um prazer também falar contigo depois de tantos anos e, cara, assim, dizer que eu estou disponível quando tiver uma outra pauta sobre a área de saúde, coisa assim, me dá um toque, eu sei que a gente conversa numa boa, te marca uma hora e conversa de novo, é sempre um prazer conversar. Aquela coisa, a gente não faz isso, não é pensando em quantas pessoas vão ver, cara, eu falar, se uma pessoa vê isso aqui mudar, cara, eu tenho um amigo meu, cara, de muitos anos que ele entrou por esporte por influência minha, e ele me agradece, cara, muito obrigado, porque assim, tu mudou a minha vida, cara, é um cara, tu entende? Então, assim, é uma coisa que não é ficar pensando essa coisa de que alcança, cara, se uma pessoa vê, achar legal, eu tô, e assim, se ninguém vê, seria pra gente conversar e se rever aqui, que valeu a pena também, tá, Rogério? Qualquer coisa, me dá um toque, a gente volta e faz uma outra conversa, qualquer assunto de saúde que tu tiver vontade aí. Legal, Obrigado. cara. Obrigado, um abraço. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E nos ajude a disseminar esse conhecimento. Eu subo vídeos no canal todas as semanas. Obrigado e até uma próxima.